O convidado é Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, advogado, ex-dirigente do Grêmio, presidente e vice-presidente. Um dos dirigentes mais vitoriosos da história do clube, se não for o mais vitorioso. Mas o Cacalo também foi vice-jurídico e enfrentou neste cargo talvez o caso mais rumoroso da história jurídica do Grêmio. Como advogado, foi à Suíça para defender 4 jogadores que estavam presos, acusados de estupro, em 1987, há 33 anos. Como o Cacalo, como advogado, enfrentou aquela situação sem ferir princípios? E hoje, como enfrentaria? O Cacalo também é radialista e por muitos anos foi debatedor do Sala de Redação. Um debatedor duro, comprou brigas históricas, passional ao extremo, ultrapassou limites, ou não. Ofendeu, foi desrespeitoso, ou não admite que tenha sido. Crítico feroz do presidente da Federação, Francisco Noveleto, colorado. Mas e hoje, que o presidente é o gremista Luciano Oxman? Que posição o Cacalo vai assumir se o Grêmio eventualmente for prejudicado? Conhecedor profundo dos bastidores do Grêmio, a pergunta é direta, Cacalo. O Grêmio de hoje te preocupa muito? Afinal, Renato manda no Grêmio, Cacalo? Olha, Benfica, o Grêmio de hoje não me preocupa muito, não. O Grêmio de hoje não tem aquela equipe que eu sonharia como gremista que tivesse para conquistar títulos, para disputar títulos. Eu penso que o Grêmio não está preparado para disputar títulos. Primeiro porque a fórmula desse campeonato exige que não se possa repetir a equipe, pelo menos isso é o que diz o Renato, e eu acredito nisso. Não dá para repetir a equipe, não dá para manter o mesmo entrosamento, e a partir disso a equipe não consegue render tudo aquilo que rende. Eu não estou preocupado com o Grêmio, porque na medida em que eu acho que o Grêmio tem muita dificuldade em conquistar um título, e veja bem, Benfica, o último título brasileiro conquistado pelo Grêmio foi em 1996 e eu era vice de futebol. 1996, foi o último título brasileiro conquistado pelo Grêmio e eu era vice de futebol. Só que naquela época nós tínhamos montado uma equipe para conquistar títulos. Não havia rodízio, não havia dificuldade de treinamento. Veja bem, essa equipe que foi campeã brasileira em 96 é a mesma equipe que foi campeã brasileira iniciando em 97, um no Campeonato Brasileiro e outro na Copa do Brasil. A equipe que foi campeã de tudo naquele ano, o verdadeiro campeão de tudo. Tempo, mas não foge da minha pergunta, Cacalo. O Renato manda no Grêmio? Não, eu não acredito que o Renato mande no Grêmio. Eu acho que o Renato tem os poderes que deve ter um treinador, ou seja, manda na equipe, manda no vestiário, entre aspas, na escalação. Eu passei por essa experiência também, Benfica. Eu passei por essa experiência, fiquei 4 anos com um treinador, o Filipão, e sempre eu dialogava com ele. E ele dizia para mim, não, eu acho que deve jogar o fulano, por isso e por aquilo. E eu digo, mas tu tem certeza disso? Não tenho, vai jogar o fulano. Ele era o treinador, era ele que escalava, e eu tinha que concordar, porque eu não estou lá como dirigente para escalar o time, absolutamente não. Eu estou lá para dar apoio, retaguarda para o treinador em qualquer circunstância. E no caso do Filipão, quando havia assim uma dúvida na escalação, eu questionava a escalação para o Felipe, ele me dizia, não, acho que tem que jogar por uma série de razões. Claro, eu entendia e evidentemente aceitava, mas na terceira ou na 4ª partida, que aquele jogador que ele insistia que jogasse não fosse bem, eu puxava o assunto novamente e dizia, e agora, Felipe, vamos ter que mudar, esse jogador não está dando certo. E felizmente, eu digo felizmente com letras maiúsculas, o Filipão era um cara que entendia tudo aquilo que a gente queria. Mas, Cacalo, nós estamos falando do Renato. Tem no Grêmio hoje esta figura que dialoga com o Renato como tu fazias quando tu eras vice de futebol? Olha, Benfica, eu não saberia te responder objetivamente, porque não vivo o dia a dia do Grêmio.
As informações que eu tenho é que o futebol é comandado, em última análise, pelo presidente do clube. O presidente que vai ao vestiário, que comanda, junto com o vice de futebol. Essas são as informações que eu tenho. Eu não tenho eu não posso saber assim quem é que dialoga diretamente com o Renato. Eu ouço o Renato em entrevista dizer várias vezes: olha, conversei muito com o presidente, conversei muito com o meu diretor, e assim ele vai levando as questões do futebol do Grêmio. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, Benfica. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Renato tem poderes. Tem muitos poderes para decidir as coisas da equipe do Grêmio, especialmente em nível de contratações. Ele não cansa de repetir: eu pedi aquele jogador para a direção e a direção me atendeu. Este Grêmio de hoje está te agradando? Está te irritando? Onde é que o Renato está errando, por exemplo? Não, me irritando não está, porque eu sou muito oficialista, Benfica. Eu sou muito chapa branca. Eu torço para o Grêmio em qualquer circunstância. Até quando, Cacalo? Não é possível sair um pouquinho desta ideia de ser permanentemente o chapa branca? Se eu fosse um jornalista isento, se eu fosse da IVE, por exemplo, eu poderia me tornar um crítico. Eu faço críticas na coluna que tem no Diário Gaúcho, mas eu entendo que as minhas críticas são absolutamente racionais, leves, porque, acima de tudo, eu não sou um crítico de futebol, eu não sou um Silvio Benfica, que é um jornalista que trata com igualdade as coisas de futebol. Eu sou um gremista opinando sobre as coisas do Grêmio e torcendo para o Grêmio. Cacalo, como dirigente do Grêmio, qual foi o técnico que tu contrataste que mais te irritou? Benfica, a gente não se irrita muito, né? Não pode se irritar muito em futebol, né? Porque a gente está tratando não só da minha vontade, da minha decisão pessoal, né? Eu estou representando ali milhões de torcedores do Grêmio, companheiros dirigentes, e muitas vezes eu tive assim dificuldade em entender algumas atitudes de um treinador do Grêmio, né? Por exemplo, eu tive um treinador que era um excelente treinador, mas que teve alguma dificuldade de vestiário. E tive que trocar um treinador, Benfica, campeão gaúcho, contra a opinião de todos, porque não havia aquela consonância dentro do vestiário. E fui muito criticado por isso. Qual foi ele? Cassiá. Por que então? Por que a demissão? Porque perdeu o ambiente dentro do vestiário, perdeu o clima dentro do vestiário. Ele se desentendeu com alguns principais jogadores e alguns jogadores não estavam rendendo ou deveriam render em função das divergências que tinha com o treinador. Mas repito sempre, o Cassiá foi campeão gaúcho, foi um grande treinador, mas é aquilo que eu te digo, eu tive que pensar, como eu sempre procurei fazer, no Grêmio. No Grenal que o Grêmio perdeu de 5-2 no Olímpico, tu eras o presidente. Qual foi a tua reação no intervalo do jogo com o técnico do Grêmio, até porque o Grêmio já estava perdendo naquele momento? Bem, isso aí tem uma história assim que eu vou mais ou menos te contar, que é a história de bastidor, evidentemente, né? Mas hoje dá para se falar. O Grêmio vinha numa transição, vinha mudando uma equipe, tinha vendido jogadores. E o Internacional também não vinha numa fase boa. Também não vinha numa fase de facilidades. O Grêmio tinha recém sido campeão da Copa do Brasil, né? Tinha saído Evaristo e assumido o Hélio dos Anjos. E o Internacional tinha perdido, se eu não estou equivocado, na Copa do Brasil para um clube pequeno. Então chegou o Campeonato Brasileiro e chegou a hora de enfrentar o Grenal. E eu disse para o nosso treinador: vamos jogar fechadinho, quietinho, que eles também vão topar, e empate está bom para todo mundo. Ele virou para mim e disse assim: meu time é melhor. Vou passar por cima. Bom, o resto tu viu, né? No intervalo eu perdi a cabeça, perdi o juízo, vamos dizer assim,
e digo, vou demitir esse treinador agora no intervalo. Não é possível o que está acontecendo aqui no Grêmio. Mas aí meus companheiros me seguraram e tinham toda a razão, não se toma uma atitude precipitada como a que eu queria. Cacalo, tu foste um crítico feroz do ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto Colorado. Por que tanta ferocidade contra o Noveleto? Mas mais do que isto, e hoje que o presidente da federação é gremista, Luciano Oxman, se ali adiante, por algum detalhe, o Grêmio acabar tendo algum prejuízo, tu vai ser crítico forte também, ferrenho, do Luciano Oxman, como era do Chico Noveleto? Bom, primeiro, preliminarmente, eu quero te dizer que, pessoalmente, não tenho nada contra o presidente Noveleto. E nunca fui, Benfica, me permita divergir do adjetivo, nunca fui crítico feroz, absolutamente não. As minhas críticas sempre foram fortes, como tu disseste, mas respeitosas, né? Sempre achando que, não que o presidente Noveleto fosse intervir em um resultado de jogo, em alguma atitude que pudesse beneficiar diretamente o clube do seu coração. Mas eu achava, Benfica, e tive muitos exemplos dentro de campo, especialmente com equívocos de arbitragem, que a presença do presidente Noveleto na presidência da federação, de certa forma, ela obrigava não é o caso, mas de certa forma ela fazia com que os árbitros sofressem alguma pressão. Eu hoje continuo te dizendo que não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Vou te dar um exemplo. O Carlos Simon, talvez o melhor árbitro surgido no Rio Grande do Sul, não deu uma bola que atrasou, porque o jogador internacional atrasou para o goleiro pegou com a mão e ele não marcou. Quer dizer, os equívocos eram muitos, Benfica. Os erros eram muitos. E ninguém é desonesto. Apenas os árbitros se sentiam pressionados pela presença do Noveleto. E se acontecer um erro de arbitragem no próximo Campeonato Gaúcho, os árbitros estarão pressionados pela presença do Luciano Oxman, o presidente que é gremista? Veja bem, nós já passamos por um Campeonato Gaúcho com o Luciano Oxman. A única bronca que deu com o Luciano é porque ele estava dentro do campo, né, e gratuitamente, um jogador estrela do Internacional foi ofender o presidente da federação. Nunca ninguém do Grêmio ofendeu o presidente da federação. Nunca. Então, na medida em que o Luciano passou pelo campeonato de forma íntegra, sem nenhum arranhão nas suas atitudes, eu penso que nós vamos ter que esperar que ocorram esse erro de arbitragem. Erro no singular pode ocorrer. Eu respeito o erro de arbitragem, mas a quantidade enorme de erros que havia, eu quero dizer que eu ficava muito encucado. Cacalo, o episódio de Berna, na Suíça, quando tu era vice-jurídico do Grêmio e foi para lá para defender 4 jogadores do Grêmio que estavam presos, acusados de estupro. Como é que tu enfrentaste aquela situação sem ferir princípios, Cacalo? Bem, Benfica, nós temos um princípio no direito e na advocacia que todas as pessoas têm direito à defesa. Por pior que seja o crime, e a gente como ser humano às vezes não aceita determinados crimes, especialmente os hediondos, mas todo ser humano tem direito à defesa. Quando eu fui para a Suíça para defender os jogadores do Grêmio, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, nós aqui não sabíamos. Sabíamos que havia simplesmente a acusação de estupro, né? E eu fui para lá para defender e usar o termo que o presidente Paulo Odoni usava, me solidarizar com os jogadores se não houvesse um crime da gravidade que é o estupro, né? E eu cheguei lá, tomei ciência, Benfica, dos fatos, tomei conhecimento da situação e posso dizer vê bem assim, eu não vou entrar no mérito do direito, se isso é ou se não é estupro. Vamos partir do princípio que talvez até hoje seja diferente. Quando há uma relação sexual consentida, não seria estupro. Porque ou é relação sexual ou é estupro, né? Se a relação sexual é consentida, ela não é estupro.
Se é estupro, é crime. Mesmo, Cacalo, mesmo com uma menor de idade, que era o caso da menina? Eu vou chegar lá agora. Claro, com uma menor de idade sempre vai ser crime. Lá na Suíça ou aqui no Brasil. Ainda mais com 13 ou 14 anos de idade. É errado. Não pode manter relações sexuais. Não pode nem um atleta que está trabalhando levar uma menina ou receber uma menina no seu quarto. Mas nós entendemos que mesmo assim, mesmo se houvesse um crime grave praticado, eles tinham direito à defesa dentro desse mesmo crime. Porque toda pessoa merece defesa. Cacalo, nós estamos falando de 1987, 33 anos atrás. Os tempos mudaram. No dia de hoje, como tu reagiria? Porque claramente aí, pela tua colocação de que uma menina com 13, 14 anos subiu no quarto e teve relações sexuais com um dos jogadores do Grêmio, claramente hoje isso seria caracterizado como estupro. Como é que tu reagirias fosse o vice de futebol, aliás, fosse o vice jurídico, o advogado do Grêmio, por exemplo? Eu te diria assim que é muito forte, embora talvez seja correta, a palavra estupro. A qualificação do estupro talvez seja muito forte diante dessa circunstância. Mas já naquela época era estupro, Benfica. Ninguém pode manter relações com uma menina de 13, 14 anos, principalmente na lei da Suíça, que era considerado estupro. Eu disse, errados os jogadores do Grêmio, completamente equivocados. Mas eu disse, até pelos contatos que tive com o magistrado, que algumas coisas paralelas, de certa forma, beneficiaram os jogadores do Grêmio. Porque eles ficaram 29 dias presos, mas depois que nós começamos a trabalhar junto com um advogado suíço, e eu tive vários contatos com o magistrado, e ele entendeu, de certa forma, que embora a responsabilidade fosse dos profissionais, também havia uma participação equivocada daquela menina. Então, em função disso, eles foram liberados naquele momento para responder em liberdade. E responderam em liberdade. Agora, é imperdoável um estupro, né? A gente não tem como perdoar um estupro. Cacalo, como integrante do Sala de Redação, tu, digamos, compraste brigas históricas. Tu admite que ultrapassou limites contra colorados com quem tu debatia no programa, chegando, por exemplo, a ofendê-los? Olha, Benfica, ofender eu acho que não, porque ofender é uma situação muito grave. Não me recordo de ter ofendido alguém. Agora, muitas vezes eu admito que posso ter ultrapassado certos limites. Primeiro porque, embora eu tenha ficado muito tempo trabalhando em rádio, eu nunca fui uma pessoa afeita ao rádio, né? Eu sou radialista, mas eu tinha sempre alguma dificuldade em conviver com alguns monstros sagrados do jornalismo, né? Como era o Sala de Redação. Não me recordo de ter feito ofensas, absolutamente, ofensa pessoal a quem quer que seja, mas tive muito debate forte e posso, eventualmente, ter ultrapassado alguns limites. Mas eu te diria que a maior parte deles, se houve, foi em defesa do meu clube, do Grêmio, que eu senti que tinha sido agredido por alguém. Por quem tu foi demitido do Sala de Redação e por que tu foste demitido? Bom, porque eu não sei, acho que chegou o fim, né, de um ciclo. De ser demitido é o fim de um ciclo, né, Benfica? Ou a gente proporciona aquele fim de ciclo, ou a empresa proporciona que a gente saia, né? Então, eu não sei o motivo, eu acho que é a velhice, né? Lugar de velhinha em casa, né? Não é no salão, né? Então, e quem me demitiu, Benfica, quem me comunicou, vamos dizer assim, foi o Ciro. Ciro Martins. E a moça que não sei que ela é lá, a diretora hoje lá. Andiara Peterli. Essa aí. Só isso.
e recebi telefonemas, foi bem assim, ó, não pedi explicação, o Ciro quis me dar explicação, essa moça quis me dar explicação, recebi telefonema do presidente, era o Duda Melzer, recebi telefonema tinha um outro dirigente lá. Cláudio Toigo? Cláudio Toigo, exatamente, que para me explicar, de hora que não deixei falar, não quero explicação. Se é um suíte, terminou, até logo, passe bem, obrigado. E tanto foi assim, eu saí, que eles me pediram para continuar trabalhando no Diário Gaúcho. Sim. Eu aceitei, porque eu não me senti agredido, nem ofendido. Sim. Saiu frustrado? De certa forma, sim, meu filho. De certa forma, sim. Por quê? O papel que eu exercia na sala de redação era de defender com todas as minhas forças o Grêmio. E depois que o Paulo Santana faleceu, essa tarefa ficou muito pesada para mim. Porque com o Santana do meu lado fica tudo fácil. Santana era um espetáculo de trabalhar, né? Eu tinha uma relação maravilhosa com o Paulo Santana. E depois que o Santana faleceu, ficou muito difícil, ficou muito pesada essa relação. Porque eu muitas vezes, e aí posso eu estar errado, ou eu assumir um equívoco que eu possa ter cometido, eu sentia que, não que alguns companheiros fossem contra mim, mas eu sentia assim, sempre alguma coisa contra o Grêmio. E aí eu me dispunha a defendê-lo e às vezes de forma exagerada. Muito bem. O convidado do programa foi Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Muito obrigado, Cacalo.